Muitos cristãos dos primeiros séculos da Igreja acreditavam que o anticristo era Nero, ou algum outro imperador romano que, além de perseguir cristãos, se considerava um deus. Muitos protestantes, durante o período da Reforma, acreditavam que o anticristo era o papado. Cristãos durante a Segunda Guerra Mundial diriam que figuras como Hitler ou Stalin é que seriam o anticristo. E nos dias atuais, muitos creem que o anticristo pode ser Donald Trump, Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Todas essas especulações feitas por cristãos ao longo da história são interessantes e revelam um importante grau de vigilância. Mas percebo que muitos cristãos especulam a respeito do anticristo sem realmente entender biblicamente quem ele é e o que ele fará. Como existem muitas versões a respeito de quem é o anticristo, alguns sustentando até mesmo que ele veio há séculos, vamos comparar um grupo de possíveis candidatos e avaliar a probabilidade de cada um deles ser essa pessoa segundo as informações que temos acesso na Bíblia. Porém, antes de seguirmos com os nossos candidatos, é importante dizer que o termo anticristo só aparece nas epístolas de João. Paulo o chama de homem da iniquidade ou pecado, o filho da perdição. Daniel o chama de príncipe que há de vir. E em Apocalipse, também de João, ele é chamado de besta. Ou seja, todos esses nomes se referem à mesma pessoa, o anticristo. O prefixo grego anti pode significar duas coisas, contrário a e no lugar de. Ou seja, o anticristo é ao mesmo tempo um rival de Cristo e quer ser um substituto de Cristo. Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas também deseja ser adorado e obedecido no lugar dele. Mas agora nos perguntamos, afinal, o que é o anticristo? Uma pessoa, um grupo de pessoas ou um espírito mau que se manifesta através de todos os tempos? A visão mais comum ao longo da história da Igreja é que o anticristo é uma pessoa escatológica, que será a encarnação de toda a iniquidade e, portanto, representa um espírito que está sempre presente no mundo e que tem diversos tipos ao longo da história. Pensar no anticristo como uma pessoa e não uma ideia ou um grupo de pessoas faz sentido porque Paulo o descreve com características de uma pessoa. O apóstolo João fala de muitos anticristos como já estando presentes, mas fala também do anticristo no singular como alguém que virá no futuro. O livro de Apocalipse também, apesar de ser altamente simbólico, fala do anticristo e do falso profeta como sendo dois indivíduos que serão lançados no lago de fogo. Além disso, como Cristo é uma pessoa e o anticristo é uma invenção do diabo para imitar Cristo, nada mais natural que o anticristo seja também uma única pessoa. Agora que comprovamos que o anticristo é uma pessoa, podemos finalmente analisar a probabilidade de estarem corretas as especulações sobre os possíveis anticristos apontados por muitos cristãos ao longo da história. Mas tudo isso com base em alguns textos bíblicos bem claros. Fato número 1, o anticristo se oporá a Deus abertamente e perseguirá implacavelmente a igreja. Apocalipse 13:7 diz: Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Aqui João nos revela que a besta fará uma perseguição terrível contra os santos, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ela terá permissão para persegui-los e vencê-los temporariamente. Isso significa que muitos cristãos sofrerão muito durante esse período e enfrentarão grande oposição por sua fé. Mas apesar disso, João diz mais na frente que a vitória do anticristo será apenas aparente, porque mais tarde ele vê diante do trono de Deus os vencedores da besta e da sua imagem. Esse ponto elimina alguns nomes da lista de possíveis anticristos. Trump não é anticristão. Na verdade, ele demonstra ser um apoiador de princípios cristãos. Mark Zuckerberg e especialmente Elon Musk não costumam fazer afirmações fortes contra o cristianismo. Outro fato bíblico sobre a besta é que ela fará milagres. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O que Paulo está nos dizendo é que Satanás dará poder ao anticristo, que fará coisas espetaculares e milagres incríveis. Ele não será um homem comum, nem terá um poder comum. Os objetivos desses milagres será convencer as pessoas a crerem nas mentiras de Satanás. Esse ponto praticamente elimina todos os possíveis anticristos, porque nenhum deles apresenta ou apresentou a capacidade de realizar milagres dada por Satanás. Nunca se viu um líder com essa capacidade comprovada em toda a história. Terceiro fato sobre o anticristo, ele será adorado em toda a terra. Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
João revela aqui uma situação futura em que o anticristo governa o mundo inteiro. Todos devem adorá-lo, sem exceção. Quem não aceita adorá-lo, paga com a própria vida. Perceba que não é possível encontrar esse nível de perseguição aos cristãos em nenhum momento da história, porque nunca nenhum desses ditadores candidatos a serem o anticristo tiveram poder sobre todo o mundo como é descrito por João. Ele olha para o futuro e vê um período em que um governante anticristão receberá permissão para exercer soberania universal. Agora, um outro detalhe muito importante é que ele não fará isso tudo sozinho. Quarto fato, o anticristo receberá o auxílio do falso profeta. Ainda no livro de Apocalipse, João nos fala do falso profeta, que desempenha um papel crucial ao lado da besta, auxiliando em sua ascensão ao poder e na perseguição dos seguidores do Senhor. O apóstolo diz que o falso profeta também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ou seja, a missão do falso profeta é fazer com que as pessoas adorem o anticristo. Ele não fará apenas pseudo-milagres, mas será capaz de fazer descer fogo do céu. Aqui, novamente, é preciso dizer que é impossível encontrar uma personagem de qualquer momento da história que possa ser relacionada com o falso profeta. O que mais uma vez invalida todos os possíveis candidatos a anticristo até agora. Nenhum deles contam com o apoio de alguém tão poderoso como o falso profeta. Mas se não são o anticristo, o que podemos dizer de líderes que ao longo da história perseguiram servos de Deus, exigiram adoração e fizeram outras coisas terríveis? Voltando à nossa definição, podemos dizer que nesse caso eles são precursores do anticristo. Veja novamente o que João diz: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O apóstolo João escreveu esta carta dizendo que muitos anticristos já haviam surgido nos breves 60 anos desde o Pentecoste, e mais incontáveis têm assolado a igreja até agora. Essas figuras que têm se destacado por suas ações tirânicas e perseguições contra a fé cristã refletem esse espírito do anticristo. Antíoco Epifânio, por exemplo, profanou o templo de Jerusalém e perseguiu os judeus. Da mesma forma, Nero, conhecido por sua crueldade, acusou os cristãos pelo grande incêndio de Roma, levando-os a uma perseguição brutal. Hitler, ao liderar o Holocausto, tentou exterminar o povo judeu, o que reflete um ódio profundo contra o plano de Deus. Stalin, ao implementar políticas ateístas na União Soviética, procurou erradicar qualquer forma de religião, principalmente o cristianismo. Na China comunista, sob o regime de Mao Tse-tung, cristãos foram perseguidos. O comunismo tornou-se a religião nacional e Mao foi entronizado, deificado e adorado. Já o papado, especialmente durante a Inquisição, usou seu poder para perseguir e tirar das piores formas possíveis as vidas de todos aqueles que não concordassem com suas heresias. Assim, esses líderes e vários outros representam manifestações do espírito do anticristo, mas não são a personificação final do anticristo profetizado que ainda está por vir. Agora, por que o anticristo ainda não surgiu? Paulo explica em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Algumas possibilidades foram levantadas a respeito de quem ou que seria essa força citada nesses versículos capaz de deter o homem do pecado. Alguns acreditam que a força detentora é o próprio Deus. É Ele quem adia a revelação final em toda a sua plenitude. Outros acreditam que o detém é a pregação do Evangelho, pois como Jesus disse, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Já outros acreditam que a força capaz de o deter é a presença do Espírito Santo. Concordo com a opinião que combina todas essas. Será Deus que permitirá que o anticristo seja manifestado somente quando a oportunidade para pregar e ouvir o Evangelho for suspensa, pelo afastamento do Espírito Santo que agora o está detendo. Toda essa procura pelo anticristo revela que os cristãos têm muito medo de serem enganados. Mas segundo Jesus, isso não vai acontecer, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão
grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. Aqui Cristo, em seu discurso sobre os últimos dias, alertou sobre a vinda de falsos cristos e falsos profetas, que realizariam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Contudo, essa expressão "se possível" indica que, na realidade, os eleitos de Deus não serão enganados. Aqueles que são de Deus, os escolhidos, têm um discernimento espiritual que os protege do engano. Eles possuem o Espírito Santo, que os guia em toda a verdade, e essa verdade os liberta do poder do engano. Não podemos esquecer também que, mesmo com todo o seu poder, o anticristo não é páreo para Cristo. Como dito em 2 Tessalonicenses 2:8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Podemos, portanto, crer que a níveis terrenos o anticristo será invencível. No entanto, Jesus o destruirá apenas com o sopro da sua boca. Ele será, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo e enxofre para sempre. Já aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão o anticristo, não receberão sua marca e, portanto, não serão condenados com ele, mas reinarão com Cristo para sempre. E falando em marca da besta, eu vou deixar um vídeo aqui na sua tela em que eu te falo mais sobre esse assunto. Que Deus te abençoe e até a próxima.